Eu acho que comecei a gravar. Imagino eu que sim. Espera aí, deixa eu ver. Já está gravando. Ok. Obrigado, gente. Espanhol, bem-vindo a Brisco. Obrigado por ter aceitado o convite. E a gente gostaria muito de ouvir as novidades de você, porque eu sei que você está sempre criando alguma novidade. E obrigado de novo, tá? Vamos lá. Obrigado, Renato. Vou colocar aqui a minha tela. Deixa eu colocar. Ok. Boa noite. O Renato fez uma rápida introdução, né? Meu nome é Cláudio Spanó, diretor executivo da Compass, mas até ele me pediu para explicar um pouquinho, né, essa questão da Compass, que a gente foi conhecido por um nome diferente por muito tempo, foi o Reliance Soft Brasil. Na verdade, é a mesma empresa, só mudamos o nome Fantasia, isso há quase 4 anos atrás, para uma questão de posicionamento, mas é a mesma empresa, né? Claro que os produtos e serviços vão sempre mudando, que nem o Renato falou que a gente fica criando coisas, né? Na verdade, eu sou um empreendedor e aí eu empreendo dentro da confiabilidade. E aí, escutando a necessidade do mercado, também indo em alguns fóruns, a gente vai sempre tendo ideia. Qualquer palestra que eu assisto, como essa que eu estou dando, quando eu assisto dos outros, eu sempre anoto aqui um spin-off de uma ideia. E é por isso que a empresa desenvolveu, né, contando um pouquinho da história da Reliance Soft Brasil, que agora é Compass, né, já há 4 anos. Nós começamos em 98. Antes disso, eu trabalhava na Mercedes, e eu falo que eu trabalhava com confiabilidade desde o início. Eu falo sempre essa história porque é legal. Então, estou quase há 26 anos com a confiabilidade. No meu primeiro dia na Mercedes, eu estava com o meu gerente, meu supervisor, falando o que eu ia fazer na área de qualidade da Mercedes, fábrica de caminhões, aqui em São Bernardo, em São Paulo. E eles falaram que eu ia trabalhar com as ferramentas da qualidade, e em um determinado momento eles falaram que eu ia trabalhar com o Weibull. Aí tinha uma porta aberta, um alemão e uma cadeira vazia. Eu falei, eu vou trabalhar com aquele alemão, né? E nem sabia que o Weibull era uma... Na verdade, eu até sabia que eu tive isso na faculdade, mas naquele momento nem veio à minha cabeça, né? Depois que eu fui buscar os meus materiais, que eu relembrei isso. Então, desde o início, mas na Mercedes, trabalhando por quase 5 anos na confiabilidade aplicada em produto, garantia de desenvolvimento do produto, e logo em 98, quando começou a empresa, o nosso objetivo inicial era representar uma ferramenta de confiabilidade. Tinham poucas ferramentas, na verdade não tinha quase nenhuma ferramenta no Brasil. Mas logo a gente percebeu que não daria para negócio comercializar uma ferramenta de confiabilidade, sendo que o assunto era muito desconhecido. Então, nosso primeiro grande trabalho foi a criação de treinamentos. Começamos a trazer treinamentos de fora do Brasil, começamos a desenvolver os treinamentos aqui dentro do Brasil, e começou a disseminar o assunto. E aí as pessoas começaram a se interessar pelas ferramentas para suportar a aplicação da confiabilidade. Em 2006, aí já foi um outro cenário, que as empresas começaram a pedir ajuda, né? E aí entrou o processo forte de consultoria na aplicação, implementação, solução de algum problema com a confiabilidade. No período de 2008, aconteceu uma coisa também bem diferente, interessante, foi a criação, né, de nesse período daqui, também 2000, 2006, foi criado o Simpósio Internacional de Confiabilidade, foi criada uma certificação que hoje já não existe mais, que é o CRP, Certified Liability Professional, né? E em 2008 nós percebemos até um risco, e disso uma oportunidade. Um risco de uma empresa entrando no Brasil com um produto que linkava o SAP com a confiabilidade. Então, nesse momento, nós começamos o desenvolvimento do sistema de gestão de ativos Orion para fazer essas conexões, e mais para frente ele foi se adaptando ao guideline britânico do IAM, Institute of Asset Management, que é o PAS 55, e depois também com a ISO 55000, os requisitos da 55001, e hoje o Orion está em diversas empresas. O primeiro cliente foi fora do Brasil, foi no Kuwait, na Kuwait Oil Company, hoje está em diversas empresas, Vale, Arcelor, Suzano, a Mercedes-Benz, Petronas, EDP, fora a QC, Maden, fora do Brasil, Petronas, fora do Brasil.
E depois, nesse período, em 2012, a gente começou a trabalhar muito forte com a visão de gestão de ativos, né? Como a própria Brahman, né? Ela também começou a trazer esse conceito de participar do grupo de construção da ISO 55000. Nós participamos juntos e começamos a trabalhar e criar parte da empresa para fazer diagnóstico e implementação de gestão de ativos, mas sempre com o pilar da confiabilidade. Aí a gente vai ver até porque nos estudos de caso que eu vou mostrar aqui nessa apresentação. E em 2017 começou uma conversa com a Tec Embraer. A Embraer decidiu investir no setor de gestão de ativos, né, um outro posicionamento que ela queria diversificar. E firmamos essa parceria em 2017. Em 2020 saiu o primeiro fruto físico, né, dessa parceria, que foi a versão 5 do sistema de gestão de ativos Orion, que já é uma coparticipação da Compass com a Tec Embraer. Foi feito todo um redesign do front-end e do back-end do sistema, né, e hoje nós estamos com a parceria nesse produto com a Tec Embraer. Então, essa é uma visão rápida da empresa, né? Nós temos ainda, continuamos com os treinamentos, com as consultorias, com as ferramentas especialistas e também com o sistema Orion e a parte de gestão de ativos. Mas entrando aqui na apresentação, eu tenho bastante casos que eu preparei aqui para mostrar mais adiante, então vou acelerar aqui um pouquinho. Antes de tudo, o que é a engenharia da confiabilidade? Na verdade, né, nós estamos falando da confiabilidade que, pela norma ABNT 5462, né, é a capacidade de um item desempenhar. Eu gosto de trocar essa palavra capacidade por probabilidade, né? A probabilidade de um item desempenhar uma função requerida sob condições especificadas durante um intervalo de tempo. Mas isso é teoria, é conceito. Quando a gente coloca a palavra engenharia na frente, que isso vira aplicação prática, que eu vou trazer aqui estudo de casos com essa aplicação prática. E aí nesses 21 anos, eu me deparei com várias né, situações, né? Então, aqui coloco um pouco dessa experiência, desses 21, quase, tá 20, mas são 21 anos, contando a Mercedes, dá quase 26. E o que eu mais escuto quando se fala da confiabilidade? Ah, não dá, ainda a gente está no básico, confiabilidade é para depois. Não, é para o futuro, né? Ah, é o topo da pirâmide, né? Quando eu preciso fazer um monte de coisa antes de aplicar a confiabilidade. Ah, tem outras prioridades, né? E uma coisa que a gente escuta com muita frequência, isso funcionou naquela empresa porque aquela empresa é grande. Isso funcionou naquela empresa porque ela é mais enxuta, é mais fácil das coisas acontecerem. Isso funcionou naquela empresa porque é naquela região, porque aqui na nossa região, não, lá porque é privado, lá porque é público. Então, todo mundo se coloca como um diferente para colocar uma desculpa por não ter feito ainda uma confiabilidade de forma sistêmica, né? Que esse é o nosso foco da nossa apresentação. Mas, na verdade, a confiabilidade é para todos, para qualquer tamanho de empresa, né? E todo mundo sai ganhando com isso, tanto o fabricante, tanto quanto quem usa os produtos, equipamentos e serviços, né? Mas por que ela é tão importante assim, né? E não pode ser o topo da pirâmide para o futuro? Porque se você mora num prédio ou trabalha num prédio de X andares e você pega o elevador e o elevador parou no meio do andar, está lá a prova, né, da falta de controle da confiabilidade. Você está sentindo ela naquele momento. Quando você tem uma parada de processo, até eu falo aqui em casa, eu consigo ver, estou aqui na aclimação em São Paulo, a distância assim da minha sacada, eu vejo a Recap, né, a refinaria de Capuava. E de vez em quando eu vejo aquele flare com fogo alto. Falo, ixi, aconteceu alguma coisa lá, né? Quando você tem uma parada de processo, né, está lá demonstrada a falta de gestão da confiabilidade, a falta de controle da confiabilidade. A mesma coisa com os sistemas, né? Você está lá no aeroporto, né, para pegar o seu voo, e de repente todos os painéis saem do ar e você não sabe mais onde é seu portão, onde está o seu voo. Então a queda do sistema também está lá, você sentindo a falta da confiabilidade. A parte de interrupções de sistema aqui, falta de energia elétrica, ou na parte de transporte, né? Na parte aqui, transporte, aqui é uma imagem que quando fica muito tempo parado o trem, o pessoal começa a andar na via, pior ainda, que precisa desenergizar, então o tempo de parada é muito alto. E o reflexo mais triste da falta de gestão da confiabilidade, né, são os acidentes, né? Então, esse é o resultado pior de quando a gente não controla muito bem a confiabilidade. Então, por essa razão que a confiabilidade ela não deve ser algo para o futuro, a ser adiada, para um plano de X anos para acontecer, porque ela está afetando você em todo minuto, né? Um outro lado da confiabilidade, que é aquele que eu comecei lá 20 e poucos anos atrás, né,
que foi na de produtos, são os recalls, né? A gente viu agora um da Chevrolet que saiu do airbag, né? Isso também mostra a falta, né, de algum controle da confiabilidade de quem fabricou, de quem desenvolveu. Sobressalentes, né? A falta de conhecimento da confiabilidade gera uma grande quantidade de sobressalentes. Eu tenho visto isso na maioria dos casos. Tem muito mais do que devia e às vezes os itens que deveria ter não tem, né? E gerando altos custos nas empresas. Excesso de manutenções, já vi casos que, depois de uma aplicação da confiabilidade de forma sistêmica, se reduziu de 5.000 planos base ano lá no SAP para 800. 5.000 planos para 800. Então, a confiabilidade, a falta de conhecimento da confiabilidade gera esse excesso de manutenção. Aí gera altos custos e cada vez mais o homem, né, é exposto ao risco. Né? Muita manutenção, mas o homem exposto ao risco também. E por que ela é tão importante, então? Porque ela te dá a capacidade, né, na gestão dos seus ativos físicos, de você conseguir qual é a probabilidade desse equipamento falhar na próxima sexta-feira, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos, daqui 20 anos. Então, enquanto a gente não tiver isso, o ativo domina a gente e nós não dominamos o ativo ou o nosso portfólio de ativos. Aqui nesse desenho, eu não quero entrar muito puxar aqui o assunto, porque tem uma palestra toda sobre esse assunto, que é a gestão de ativos suportada pela confiabilidade, mas aqui nesse quadro menor aqui, nós temos os requisitos da ISO 55001. Tem aqui em cima, pequenininho, né, o planejamento estratégico da organização, e aqui embaixo o desdobramento para o SAMP, Strategic Asset Management Plan, que é a estratégia de gestão de ativos. E aí eu peguei esse gancho aqui, né? E a saída da norma, né? Eu tenho as partes interessadas, eu preciso atender as partes interessadas, satisfazer elas, entregando desempenho, risco e custo. Fazer mais com menos, gerenciando o risco em todo o ciclo de vida do ativo. O ciclo de vida é quando eu adquiro, opero, mantenho e descarto. Mas eu não vou entrar muito nesse lado para não me alongar. Mas eu fiz aqui um exemplo dos benefícios da confiabilidade dentro da gestão de ativos, e aí eu vou entrar logo mais em estudo de casos, né? Por exemplo, utilizar análise do ciclo de vida para a tomada de decisões no processo desse ciclo de vida, garantir que os ativos críticos cumpram sua função do desempenho, risco e custo, na parte de sobressalentes, né? E assim por diante. Eu vou só usar aqui para dar um gancho, né, da confiabilidade suportando a gestão de ativos. Mas o nosso foco na apresentação, que dei o título de confiabilidade de forma sistêmica, e ela hoje não ocorre, né, tão sistêmica ainda nas empresas, e quais são as barreiras para isso? Eu resumi em 2 grandes motivos. Reduzido o número de profissionais capacitados, com experiência e prática na aplicação da confiabilidade, e acesso limitado a ferramentas robustas de confiabilidade. Esses 2 pilares é o que eu tenho visto que seguram esse avanço da confiabilidade. E esse primeiro é muito forte, né? Porque o maior inimigo da confiabilidade, né, é a falta de conhecimento. Muitas pessoas não têm conhecimento do que ela pode fazer e acham que a coisa, que nem eu fiz uma apresentação uma vez em Berlim, em 2013, se eu não me engano, num simpósio, e tinha um profissional que era gestor de ativos da Nestlé, e ele ficava na Suíça. E aí ele, depois da apresentação, falou que se a gente podia almoçar junto. E ele veio falando em português, né? Até achei estranho. É porque ele era um espanhol, mas tinha morado 2 anos no Brasil, num tempo que ele ficou aqui na Nestlé, numa unidade aqui no Brasil. E ele falou assim, olha, essa sua palestra, eu achei que esse assunto era só coisas de PhD, de trabalhos de mestrado, doutorado. Não achei que isso poderia ser aplicado na indústria. Então, estamos falando, né, da Nestlé, né, do corporativo, com a falta do conhecimento do que a confiabilidade pode fazer no dia a dia da gestão dos seus ativos, né? Então, o conhecimento é muito importante. E depois também acesso às ferramentas, isso também é um limitante. E quem são esses profissionais de confiabilidade? Nós estamos falando de engenheiros, profissionais que atuam na indústria, que atuam na área de desenvolvimento de produtos, muito forte pessoal na área de manutenção e qualidade, e especialistas. E aí eu gosto de colocar esse item último aqui. Esse é o cara que faz acontecer. Todo lugar que eu vi, né, a confiabilidade ser
colocada de forma sistêmica, e não são muitos lugares, né? É porque tem esse profissional, o protagonista, o que faz acontecer. E nem sempre, ele é um líder, e nem sempre ele tem cargo de liderança formal, né? É um engenheiro, é um técnico que entende o benefício e ele tem aquela força interna para fazer acontecer, né? Então, são esses os profissionais de confiabilidade que a gente tem visto aí no mercado. E aqui no Brasil, aonde nós conseguimos capacitação em confiabilidade? Tá bem, melhorou muito, né? Tem várias iniciativas, eu coloquei algumas aqui. O MBA de Gestão de Ativos da UFOP, com uma parceria com a Abraman, que é MBA de Gestão de Ativos, mas tem uma cadeira lá dentro chamada Gestão da Confiabilidade, é bem legal. Esse curso que tem há mais de 8 anos, que é a especialização em engenharia da confiabilidade, né? Que é lá com o professor, aqui é com o professor Esmeraldo, João Esmeraldo, aqui com o professor Rigoni. Tem que falar nomes, né? Porque são esses protagonistas que eu estou falando para vocês, né? Então você fala por nomes, né? Aqui é o professor João Esmeraldo, aqui é o professor Rigoni, que ele criou uma especialização em engenharia da confiabilidade que pouco lugar no mundo tem, com todo o espectro da confiabilidade dentro do programa de especialização. A especialização em engenharia da confiabilidade e gestão de ativos na PUC Minas, também, vou falar o nome, com a professora Alessandra, os protagonistas fazendo acontecer. E nós temos um programa Rede Consultor que foi criado, esse programa, eu vou dar um detalhe nele aqui, porque eu conheço os números, né, que é um programa nosso da Compass. Ele nasceu para a gente capacitar profissionais para nós termos parceiros para entregar as nossas demandas, os nossos serviços. Entretanto, logo que ele nasceu, né, o pessoal, eu tive uma ligação que me mexeu naquele momento, né? Na verdade, não foi. Primeiro foi uma pesquisa por LinkedIn. E esse profissional no LinkedIn, ele falou assim, Cláudio, eu acho que a confiabilidade é muito elitista. Depois ele me ligou. Desculpa, eu não queria muvucar lá no grupo, no LinkedIn, mas eu quero te explicar por que eu falei isso. Poxa, para eu me capacitar ou até mesmo conseguir uma certificação, eu preciso fazer no mínimo 5 cursos, cobrindo todas as áreas fundamentais da confiabilidade. Aí eu preciso viajar, eu moro longe dos grandes centros, né? Então preciso viajar, pagar estadia, pagar o curso, pagar a hospedagem, pagar, né, o voo, né, para eu ir até a esses grandes centros. Isso fica inviável, então isso é para poucas pessoas. Naquele momento ele mexeu comigo, eu falei, não, isso aí tem que mudar. E nós ampliamos esse programa de forma de ensino à distância para atender a pessoa física, o profissional, o indivíduo. Esse número que está aqui, 41% dos inscritos são empresas, 59% são indivíduos, isso é uma mudança provocada pela pandemia. Tirando a pandemia, isso aqui estava 95% aqui, 95% pessoas individuais, né, e se inscrevendo e fazendo o programa. Com a pandemia, as empresas acabaram adotando o curso EAD do próprio programa. Então, isso aqui, a pandemia fez uma mudança aqui que não refletia a realidade antes dela. Então, 95% dos inscritos profissionais individuais, né, não pagando com recursos próprios, e não com empresas, que é o que mais acontecia. Antigamente era 99% dos cursos que a gente ministrava eram empresas que mandavam os profissionais. E desses 338, 61 certificados no programa, tem prova, exame, um exame bem completo. E na parte, então, estou falando do pilar da capacitação, né, que é uma das problemáticas que eu comentei, e o pilar da ferramenta. Aqui eu estou colocando como referência a nossa, né, para dar valores, mas existem várias ferramentas no mercado. Eu dividi em 2 tipos de ferramenta, né? Ferramentas corporativas e para clientes individuais. Essa daqui, né, a gente tem trabalhado com isso há muitos anos, ela acabou ficando inviável para o indivíduo, né? Você está falando de $9.500 para ele comprar um pacote com o fundamento que ele precisa, né? Aqui embaixo eu coloco uns detalhes para ele fazer uma análise da dívida, um crescimento da confiabilidade, para ele aplicar análise de sobressalentes, fazer. Daqui a pouco vou mostrar alguns exemplos, né? Ele precisava desse investimento em dólar aqui, né? No primeiro ano e ainda pagar isso anualmente para manter. E aí começou um projeto há 2 anos e meio para desenvolver uma ferramenta para indivíduo, para que o indivíduo pudesse conseguir ter acesso, barateando, dando e tem outras ferramentas, tá, gente? Tem ferramentas gratuitas, tem outras ferramentas nesse mesmo nível. Eu estou mostrando aqui a nossa.
Mas também nas gratuitas a gente tem um pouquinho de dificuldade de ir a fundo, né? Claro, aquele profissional está desenvolvendo algumas metodologias, ele vai colocando à medida que ele tem tempo, né? Mas com a mesma potencialidade, não tudo, mas o que é mais importante de que tem nesses softwares corporativos, permitir para o indivíduo, para tirar essa barreira. Tinha a barreira do conhecimento e a barreira da ferramenta robusta, né? Então, e esse slide mostra isso. Tem 2 meses e meio que essa plataforma para indivíduo foi lançada. E eu não estou falando agora do lançamento em si, mas eu estou falando dessa percepção. Olha só que interessante. Olha, em 2 meses e meio, como que ela. Isso aqui é do Google, tá? Do Google Analytics. Como ela espalhou, e principalmente nos locais que tinham menos acesso à confiabilidade, a ferramentas de confiabilidade. Né? Olha só, é um número impressionante aqui, né? Na área da Ásia. Na China não tem ninguém, porque aqui só tem um na China, porque isso é o governo, né? Que filtra, tá? Mas falando aqui na parte do Oriente aqui, na parte do continente africano, aqui na parte do leste europeu também. Então, ele demonstra isso que nós estamos falando, né? Indivíduos que não tinham acesso à ferramenta. Tá. Mas aí, dessa introdução, desses 2 pilares que dão barreiras para a confiabilidade sistêmica, né, que é a capacitação e ferramenta robusta. Nessa segunda parte da apresentação, o que eu quero? Eu quero motivar, mostrar que a confiabilidade pode trazer benefício de forma rápida, sem precisar ser o ponto, o pico, o topo da pirâmide, né? Então, quais são os benefícios da confiabilidade aplicada de forma sistêmica na indústria? Aí eu quero começar com casos aqui, e muitos casos são baseados em casos reais. Eu mudei os dados, né? Tirei informações, né? Mas como que se determina uma curva? Parece que é algo do outro mundo. Aí o pessoal fala, meus dados são ruins. Parece que a gente é uma tecnologia de mandar homem para a Lua. Não, são pouquíssimos campos. Qual é o ativo que falhou? Qual é a data de início, a data de fim? Que tipo de ordem ou de evento foi esse? Pronto. E se poderia ter mais um campinho aqui que foi se detalhar um pouquinho o modo de falha. Né? E isso aqui, gente, o pessoal se coloca como restrição para aplicar a confiabilidade. Parece que é a tecnologia de mandar o homem para a Lua, né? É preencher 4 ou 5 campos. Né? Claro, tem todo um processo para fazer essa mudança, mas eu só estou querendo mostrar. E aí, brincando, tabulando esses dados, você tira os tempos entre falhas e os tempos de reparo, com subtrações simples aqui. E com os tempos entre falha, você levanta a curva de confiabilidade e os tempos de reparo, a mantenabilidade. Então, deixa eu tangibilizar isso para vocês, mostrando aqui esse caso que está aí na tela. Eu não queria só fazer uma apresentação sem mostrar a coisa acontecendo, para mostrar que não é coisa do outro mundo, né? E motivar as empresas e principalmente os profissionais, porque é aí que está a defasagem no profissional, né? Capacitado. Então, eu vou pegar esse exemplo que está ali na tela, como determinar a curva de confiabilidade. Então, nós temos aqui aqueles dados de tempo entre falha, né? Tem falha e suspensão, não vou entrar em detalhe disso. Aí, qual a melhor distribuição? Né? Você tem aqui, todos esses sistemas têm como achar a melhor distribuição, não vou entrar em muito detalhe. Aqui foi uma log normal, os parâmetros da log normal, pronto. Você tem a curva de confiabilidade desse ativo, né? Você tem ela no papel também milimetrado, a confiabilidade caindo, a PDF, que é a Probability Density Function, que é o gráfico da pipoca, né? Esse gráfico mostra quando as pipocas têm a probabilidade de estourar, quando a maioria vai estourar, quando todas terão estourado, quando o seu equipamento tem a chance de começar a falhar, quando a maioria vai falhar, ou quando todos terão falhado, né? Taxa de falha, e assim por diante, né? Então você consegue, e com isso, determinar valores. Eu não vou entrar nesse exemplo agora para calcular nada, né? Só para exemplificar. E os dados de reparo, que eu mostrei na outra coluna, né? Os dados de reparo eram os tempos de reparo em horas. 1 hora para reparar, 5 horas, 5h45, a mesma coisa. Só que aqui você vai ter o quê? A mantenabilidade, né? Então eu quero saber qual por exemplo. Peraí que aqui o nome ficou muito comprido aqui. Vou deixar aqui mais curto só para eu resolver isso aqui. Ok. Deixa eu sair.
Ok. Mantenabilidade. Calculado. Beleza. Então, eu quero saber, o pessoal costuma falar, qual é a média do tempo de reparo? O que eu vou fazer com a média? 9 horas, não vou me ajudar muito, porque a distribuição não é simétrica. Então, eu vou perguntar, quando eu vou ter, por exemplo, 80% dos reparos? Isso é uma informação muito mais útil, né? 14 horas. Esse é um número bom para eu trabalhar, ou mesmo 90%. Beleza. Esse primeiro exemplo era um exemplo rápido para mostrar como calcular a curva. Nada tão difícil de um histórico de uma quantidade de informações não tão extensivas assim. Extensiva assim. Aí vem a parte, quando eu tenho, comparando fornecedores. À medida que eu consigo levantar essas curvas, eu posso pegar um fornecedor A e um fornecedor B e começar a comparar as confiabilidades deles dois, né? Por exemplo, aqui, eu quero saber para 6 meses de operação, quem tem a melhor performance, né? Eu posso pegar aqui até a curva de confiabilidade e colocar os limites de confiança da estatística. Não vou entrar em detalhe disso aqui agora, né? Os limites de confiança. Agora eu quero ver isso daqui para 6 meses de operação, 4.380, ou trabalhando 24/7. Qual é a confiabilidade? De 74%, fornecedor A. E o fornecedor B? %. Então, isso pode inverter. Nesse exemplo que eu mostrei aqui, se vocês repararem, na curva, ele tem um ponto de inversão aqui. Deixa eu pegar aqui, que eu já tinha, nesse aqui eu já tinha preparado a escala que eu queria. Deixa eu voltar aqui, tá bonitinho na escala. Olha lá, tem um ponto de inversão. Então, depende do ponto que você tomar uma decisão, um é melhor que o outro. E hoje a definição de fornecedores, na maior parte das vezes que a gente conversa, não leva em consideração esse tipo de abordagem. Outra aplicação aqui da confiabilidade é múltiplos modos de falha. Eu tenho aqui, por exemplo, um conjunto de dados com vários modos de falha misturados na mesma caixa, né? na mesmo conjunto de dados, né? Aí a gente tem outros modelos mais potentes, Mixed Viable. E aqui cobriu uma frustração que eu tive por muitos anos, quando eu trabalhava lá na Mercedes, que todos os livros falavam da tal da curva da banheira. E eu falava, pô, mas como é que monta? Ninguém explicava como montava essa curva da banheira. E hoje é o mais fácil, porque eu posso ter dados de falha sem ter o detalhe de qual foi o modo de falha, porque às vezes o pessoal não anota quem foi o modo de falha muito bem nos seus bancos de dados, mas que falhou, ele anota. Então, a gente consegue, com esses modelos Mixed Viable aqui, por exemplo, de 3 populações, né, gerar curvas com essa característica mista. Olha que legal aqui a curva de confiabilidade. Ela tem comportamento misto. Olha a PDF dela aqui, com comportamento misto. E aí, a taxa de falha nada mais é que a nossa curva da banheira. Essa aqui não é dos livros, é uma real, com aquele conjunto de dados, a taxa de falha prematura, mais ou menos uma taxa de falha constante, taxa de falha crescente. Eu consigo saber aonde começa, a porcentagem que falha por um tipo de comportamento, por outro tipo de comportamento. Então, rapidamente a gente consegue tirar essas curvas. Tá vendo? Eu estou mostrando exemplos rápidos e fáceis, né? Que não depende de muita informação, né? Claro que à medida que você for melhorando, você consegue automatizar esse processo. Mas mesmo antes de automatizar tem várias aplicações. Só mais um exemplo. Esse desenho aqui é um exemplo que eu posso falar que eu tenho permissão. É um disco de pilotamento da pilotização. E é na Vale, eu tenho liberação para falar esse exemplo. Eles estavam aqui analisando alguns itens desse disco de pilotamento e foi tomada a decisão de trocar 12 milhões para comprar um novo disco de pilotamento, porque eles queriam aumentar a produção. Aqui na imagem não está dando para ver, mas tem uma linha de disco de pilotamento aqui. Eles queriam comprar mais um para aumentar a confiabilidade. 12 milhões de reais. O engenheiro pegou esses dados, que nem eu estou mostrando aqui, dos itens críticos, e levantou a curva. Falou assim, não, gente, não está ruim a confiabilidade desses itens, desses ativos aqui, desse ativo disco de pilotamento. E mostrou, olha, não precisa trocar. Aí ele fez uma outra coisa, que eu não vou entrar em detalhe agora, que é a análise RAM, pegou os bad actors e investiu 600 mil reais nesses 3 bad actors. E sabe o que aconteceu com a produção? Dobrou a produção da linha inteira. Dobrou. Em vez de gastar 12 milhões para comprar só mais um para melhorar a produção, gastou 600 mil reais identificando os 3 bad actors e dobrou a produção. Então, uma economia entre 12 milhões para 600 mil, mais a dobra de produção.
com um exemplo simples que nem eu fiz aqui com vocês junto. Esse é um exemplo também baseado no caso real, que eu falo bastante, foi o Ítalo, que hoje é presidente do grupo AES Latam. Ele, na época desse trabalho, em 2002, ele apresentou num congresso, por isso que eu posso falar também. Ele tinha escovas, né? E essas escovas lá na turbina, ele trocava lá no estator a cada 6 meses. E ele falou, por que eu troco as escovas a cada 6 meses? Eu falei, não sei, né? Você precisa pegar falhas. Mas eu não tenho falhas, eu troco ela a cada 6 meses antes de falhar. Eu falei, então você pode usar análise de degradação para tomar essa decisão. Então vamos ver esse exemplo, né? Então ele tem aqui, ó, e ele descobriu lá que tinha um senhor que há muitos anos pegava cada uma. Ele tinha lá 10 usinas, cada usina tinha de 2 a 4 turbinas, e esse senhor anotava em cada conjunto lá do estator umas 10 escovas por cada um deles. Então ele tinha lá mais de 60 escovas marcadas e acompanhadas. Então ele simplesmente pegou esse histórico, claro que eu mudei os dados aqui, e vamos ver o que ele fez. Isso é aplicado para óleo, desgaste de óleo, é aplicado para desgastes de tubulação, N aplicações, tá? Claro que tem aplicações mais complexas que tem que colocar matemática mais avançada. Mas olha, nesse exemplo da escova, o que aconteceu? Então, vou pegar uma análise de degradação, vou pegar os dados que já estão digitados aqui, eu tenho o tempo da inspeção, aqui é 0, né? A gente não coloca 0 para poder usar os modelos que não podem, são logarítmicos. Então, a medição de quando ele era novo. Claro, essas medições não precisam ser iguais o tempo todo, né? O tempo, mas é só para simplificar aqui nesse exemplo. E aí, o teste de aderência do modelo. O modelo de degradação foi o exponencial, existe linear, logaritmo, potência, tem Gompert também, tem Lloyd-Lippel, né? E vamos ver essa degradação para o limite de 2,5. Quando tiver a medição de 2,5, é o crítico. Legal, se o meu problema fosse meia dúzia de escova, estava resolvido. Mas, na verdade, eu quero pegar esse estudo e levar para toda a minha população de escovas. Então, vamos aplicar a LDA aqui em cima desses valores. Né? Vamos pegar esses valores projetados, tempos até falha projetados, e conseguir a curva de confiabilidade. Aqui já estão os dados, aqui deu uma log normal, fez um teste de aderência aqui também, um teste de aderência, log normal. Esse teste eu chamo que é guia, tá? Porque dependendo dos valores, você pode trocar a distribuição, é só um guia, mas não vamos entrar em detalhe técnico nisso aqui agora. E agora eu tenho a curva de vida dessa escova, que eu posso aplicar para toda a população. Né? Então, vamos agora, nesse exemplo aqui, né, ver a PDF dela. Pronto. Agora ele pode responder a pergunta, né? Qual é o risco que eu estou correndo hoje, né? Se eu trocar essas escovas a cada 6 meses, que é o que ele troca. Eu anotei aqui que a taxa de utilização era de 60% lá da turbina. Então, você tem 8.760, né, por 60, está dando aqui... Peraí, 8.000, 60%, eu não fiz a conta antes, mais ou menos 3.000. Aqui vamos pegar 3.000 horas. Então, 3.000 horas de operação. Opa, desculpa. Pelo contrário. Aqui, isso. 660. Não quero entrar em muito detalhe, mas olha só a probabilidade de falha. Deu 0 aqui. Por que deu 0? Né? Porque, na verdade, aqui é 0,000000, né? O tempo está em semanas. Vai durar para caramba essa escova. Vai durar isso, perfeito. Acabei não fazendo a conta aqui, mas para ser mais rápido, mas obrigado. Porque aí isso vai dar ainda. Não, aqui não está semanas, não, viu? Foi um erro meu aqui. Isso aqui está em horas, tá? Desculpa. Foi erro meu. Isso aqui estava em horas. Deixa eu olhar lá na tabela, né? Era em horas, eu que tinha errado ali. Obrigado, Renato. Então, mas olha só, agora eu quero fazer assim, ele podia decidir isso lá pelo risco. Ele podia fazer assim, eu quero correr um risco, por exemplo. O que foi aqui que eu fiz? Ah, tá. Plot. LDA. Aqui. Eu quero correr um risco de 5%. Então, ele deveria trocar ela com 6.398 horas.
Isso com 60% de utilização. Daria muito mais do que 6 meses, né? Porque um ano é 8.760, meio ano é 4.000 horas, 4.380, mas ele não usa 100% do tempo, ele usa só 60%. Então já está claro aqui que ele poderia escolher um tempo. Mas, além de fazer isso, no primeiro momento ele fez isso, ele fez a escolha base risco, ele definiu uma probabilidade de falha e estendeu para 1 ano. Mas, com informações adicionais, a gente pode fazer um outro cálculo. Mas qual é o tempo ótimo de troca? Aí eu vou atrás. Quanto custa uma preventiva? Quanto custa a corretiva? Né? Eu pego esses valores aqui da substituição preventiva e a corretiva e jogo num outro cálculo. Vamos voltar para cá. 50,950. Então, vou colocar aqui. No 50. Aqui, o tempo ótimo de troca deu aqui 5.523 horas de utilização. Então, isso aqui, trabalhando 60% do tempo, é muito mais do que meio ano, né? Então, ele pôde estender, na verdade, eu fiz a conta aqui, deu mais ou menos 1 ano, aproximadamente 1 ano. E qual é o risco que eu estou correndo com 5.223? Eu posso calcular o risco com 5.000. 5.000... Quanto que tinha dado lá? 5.123, acho. Não importa, só para... 0,00003. O risco bem baixo. E esse é o custo-benefício, porque entrou a parte financeira junto, né? Então, a gente pode usar análise de degradação para conseguir curva de confiabilidade. Com a curva de confiabilidade, a gente pode calcular tempo ótimo de preventiva. Olha, gente, tudo isso que eu estou falando não é nada novo. É tudo que foi desenvolvido, boa parte disso na década de 50, 60, para mandar o homem para a Lua e trazer insegurança. Só estou mostrando isso com aplicações práticas e rápidas, né? E quem quiser estudar um pouquinho sobre isso, entra no Hilaia Wiki, tem toda a matemática que eu estou mostrando aqui, apertando botões, estão lá no hilaiawiki.org, tá? Voltando aqui para a apresentação, vamos para um outro caso aqui, né? O tempo já está... mas eu tenho bastante casos aqui. Olha que legal isso aqui. Isso é baseado também num caso real. Uma empresa, numa linha de montagem, tem um robô que está lá operando há 20 anos. Aí a pergunta que mais ocorre: será que já passou a hora de trocar esse robô? Né? É um sistema reparável, que a gente chama, né? E já foram realizadas nesses 20 anos várias manutenções preventivas e corretivas, né? Será que é o momento certo? Existem várias técnicas para fazer isso. Dependendo da sua quantidade de dados, tem técnica que a gente pode usar análise RAM com matemática financeira junto, bem legal. Mas aqui eu simplifiquei para mostrar uma resposta rápida, claro, com um pouco menos de confiança do que aquele outro, mas com propriedades estatísticas também, usando o modelo NHPP, não homogêneo Poisson-Processo. Processo de Poisson não homogêneo. Olha que legal. O que foi usado de histórico? Histórico de falhas do sistema robô dos últimos 20 anos, valor necessário para se adquirir um robô novo e também quanto que eu vou conseguir de revenda do atual, custo médio das últimas manutenções corretivas e o valor do lucro cessante, né, gerado pela parada. Então, como eu tenho essas últimas paradas, quanto custou, tem um valor médio, e eu sei quanto que foi, 1 hora de parada, 1h30, 1h40, e também tem uma média, e eu sei quanto é o lucro cessante dessa parada, vamos ver o que a gente consegue fazer com isso daqui, com poucas informações, né? Estou para pedir poucas informações. Então, o que se levantou nesse caso aqui? Pegou o histórico, esse é o histórico mais simples de se conseguir na indústria. O robô como uma caixa preta. Eu quero saber só o momento que ele falhou e foi reparado. Não quero saber nem o que foi. E a gente acumula esse dado para manter a história, para saber se os tempos entre falhas estão aumentando ou diminuindo. E se eles estiverem aumentando, a gente chama de reliability growth, crescimento da confiabilidade. Se eles estão diminuindo, a gente chama de deterioração da confiabilidade. Então, esses dados foram jogados aqui, de forma acumulada, 20 anos de histórico de reparo. O que foi feito? Não importa nesse momento para essa análise. E aqui foi usado o modelo NHP para sistemas separáveis, sistemas simples, né? Single System. Ok, vamos ver o que deu. Aqui é o número de falhas acumulado, está chegando aqui na tela. Eu vou direto para esse gráfico para ir rápido aqui. O MTBF instantâneo, olha que interessante. No início de vida desse robô, teve um crescimento da confiabilidade. Isso é muito comum acontecer. Isso quando você recebe um equipamento novo, que isso foi há 20 anos atrás, né? Imagine, 20 anos atrás o robô era uma novidade lá nessa unidade, penso eu.
existe o aprendizado de trabalhar com o equipamento. Então, muita coisa acontece no início de vida porque nossa equipe está aprendendo a trabalhar, tanto a operação quanto a manutenção. Então, a gente fica bem visível aqui esse momento de vida do equipamento. Depois, ele começa a diminuir. E essa queda também é normal. Pensa no nosso carro. Compramos um carro e ele está novinho em folha. Depois de 3 meses usando o carro, deu uma falha, você foi na concessionária e trocou um item. Então, esse item que você trocou, as good as new, tão bom como novo, está zerinho. O relógio dele está 0. Todo o resto do carro está com 3 meses de uso e o carro, como caixa preta, 3 meses de uso. Beleza. Passou mais 6 meses à frente, depois desses 3 meses, falhou um outro item. E você vai lá na concessionária e troca para um as good as new, tão bom como novo. Esse está com reloginho 0. Então, agora você tem um carro que tem um item novinho em folha, tem um que está com 6 meses, que foi aquela primeira troca, e todo o resto do carro está com 9 meses de uso. Então, o sistema reparável ele vai chegar no momento que ele é mistura de coisas novas, meio velhas e muito velhas. E a tendência do MTBF desse sistema é cair, por isso que a gente usa o modelo NHPP. Beleza, então conseguimos fazer isso. Agora, vamos determinar aquela pergunta, será que 20 anos vale a pena trocar, continuar com ele? Então, eu vou fazer um cálculo, que tem lá também, lá no Rely Week, toda a matemática para isso, que eu vou colocar aqui o custo de reparo, né? Eu já tinha aqui anotado os dados desse item. O custo de reparo foi 9.780, já levando em consideração 780. O custo médio de reparo das últimas intervenções e o lucro cessante gerado para a produção, porque era parada rápida, né? E quanto custa um novo, já subtraindo a revenda do velho, que é bem pouco, mas entra na conta. Podia aplicar mais matemática financeira, que não foi o caso, que nem eu falei. Ele está dando aqui, olha, 111.851 horas. Eu levantei aqui que esse robô trabalha 6 horas em 3 turnos, então é 18 horas. Fazendo essa conta, né, de 111.500, ele devia ter sido trocado com 17 anos. 17 anos. E se eu olhar os dados aqui, o último evento aqui, de falha, né, assumindo que ele é o último evento que nós temos do equipamento, foi com 132.947 horas. Com 18 horas por dia, que são 3 turnos de 6 horas, está dando 20 quase 20 e pouquinhos anos. Então, passou 3 anos do momento ideal de vender esse equipamento. Poderíamos aplicar uma matemática mais precisa, sim, que nem eu falei, mas com essa aqui eu já percebo rapidamente que eu estou perdendo dinheiro e mantendo esse robô na minha linha. E pouquíssimos dados que nós precisamos. Vamos voltar lá para a apresentação para mostrar mais um estudo de caso. Uma outra mesma matemática, mas para um outro cenário. Eu tenho uma frota de caminhões. Aqui no exemplo, 5 caminhões. Cada um tem aqui a sua quilometragem e os eventos de reparo de cada um deles. A empresa ela troca o veículo a cada 5 anos ou 1.200.000 quilômetros. Será que isso é o ideal? Olhando a confiabilidade, né? E os custos de comprar um novo e de reparo, vamos ver se isso é o melhor. Eu tenho aqui as idades atuais de cada veículo para saber, né? Aqui foi, por exemplo, o 502 foi o último reparo e ele está com 510.000 quilômetros. Custo médio de intervenção, 5.000 nos últimos meses. 8 horas de parada de lucro cessante, vezes 1.000 reais por hora, 8.000, 13.000, a soma aqui. Beleza, vamos lá ver esse exemplo já de uma forma mais rápida, por causa do horário, mas já é bem parecido com o anterior. Deixa eu pegar aqui no modelo NHPP. Aqui. Então, quando nós pegamos aqui, né, eu estou usando agora a análise de todos juntos para aproveitar os dados de todos. Então, eu estou usando sistemas reparáveis, múltiplos sistemas, né, multiple system. Quando eu calculo aqui, eu tirei o veículo 4, não vou explicar isso agora, eu explico rapidinho, porque ele tinha um comportamento pior que os outros. Esse aqui deve ter ou um motorista pior, ou uma condição de uso pior. Então, eu tirei dessa análise e eu faria uma análise individualizada para ele. Tá? Só para não ir muito além no exemplo aqui, no estudo de caso. Beleza, encontrei os parâmetros, agora eu vou fazer aquela decisão. Vamos ver a curva antes? Vamos ver aqui o MTBF de novo, né? Então, ó, taxa de falha decrescente. Ó, um beta maior que 1 aqui nesse modelo significa deterioração da confiabilidade. Então, aqui eu tenho também, eu posso ver isso de uma outra forma, a taxa de falha, né, a intensidade de falha crescente aqui nesse exemplo. Beleza, então eu já posso fazer aquele cálculo que eu comentei do tempo ótimo. Eu tenho aqui anotado, então é 13.000,
já estava lá no slide, né? 13 mil, o reparo contra um veículo novo, 150 mil reais, um caminhão novo aqui, desse aqui. Então, 678 mil quilômetros. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Podemos olhar até lá no próprio slide. 678 mil. Esse aqui está com 510. 678 mil menos 510 é o que eu posso ainda ficar com ele. Nesse período está tudo bem. Eu estou ainda no custo-benefício. 678 menos 500, 678 menos 495 e assim por diante. Eu falei que não ia fazer, então todos estão dentro aqui. Eu falei que não ia fazer, mas vou fazer. Agora eu vou fazer só com aquele veículo 4, que ele tem um comportamento pior que eu já tinha visto antes de mostrar o exemplo, já tinha feito isso daqui, né? Isso é baseado no caso real também. Olha só, 1,9, a taxa de decrescimento, né, de deterioração da confiabilidade está maior. Então, quando eu olho aqui, só ele individual, eu vejo a queda dele, né, mais acentuada, né? E tem algum comportamento muito estranho, né? Teria que fazer até uma análise de causa-raiz aqui, mas só para ir mais rápido aqui no nosso exemplo, esse aqui teria que trocar com 460 mil, né? Claro que teria que fazer uma análise de causa-raiz, eu só estou brincando aqui junto com vocês, 460 mil. E ele está hoje com quanto? O veículo 4, olha lá, já era para ter trocado, 475 mil. Legal? Então, a ideia nesse case no anterior era mostrar que de forma... Por que eu falo isso? Dá para fazer uma aplicação mais robusta? Dá. Nós já fizemos várias com LCC, junto com análise RAM, Reliability, Availability, Maintainability. Mas a necessidade de informações é muito maior, né? E às vezes desestimula para um primeiro trabalho. Mas o que acontece na prática? Essa escolha. Feeling. O pessoal troca... Eu já vi casos assim, ó, se não tiver falhando, 9 anos, se não tiver falhando muito, troca com 10. Nós ficamos de olho no equipamento para saber o momento certo de troca. Então, isso daqui que eu estou mostrando é muito, muito, muito melhor e mais preciso do que esse feeling que o pessoal costuma utilizar. Mas tem mais 2 cases antes de terminar aqui. Esse exemplo aqui é bem legal. Isso aqui se chama confiabilidade em diferentes condições de uso. É usar a técnica que foi desenvolvida para desenvolvimento de produto, QAuT, Quantitative Accelerating Life Test, para determinar a confiabilidade e decisões estratégicas da empresa. Uma empresa mineradora transporta minério de ferro numa ferrovia. A distância entre a usina e o porto é 800 quilômetros, uma viagem de ida, 800 na volta. Cada vagão transporta 90 toneladas de minério, e tem 300 vagões cada composição. A empresa decidiu aumentar a quantidade de tonelada para 105. A pergunta é, vai diminuir a vida do engate, porque agora ele está com mais carga do que tinha antes? O que a gente precisa para esse exemplo? Eu vou abrir aqui, né? Eu vou abrir agora o modelo que tem para esse tipo de aplicação, que é o de Live Stress Models. E eu fui atrás de histórico. Olha, vocês já tiveram outros comportamentos? Sim, por vários anos a gente trabalhou com 65 toneladas. Aí a demanda de mercado foi aumentando, trabalhamos agora com 80, que é o atual. Nossa, informação preciosa. E aqui são os tempos de falha em quilômetro desse engate. Com esses 2, nós usamos o modelo de distribuição de vida com o modelo de Life Stress Model, que aqui é a potência inversa, que é bem específico para carga. Nós pegamos a log normal ou a Vibe, por exemplo, e injetamos nela o modelo de potência inversa. E aí, o que a gente consegue fazer com isso? Eu quero saber isso aqui para 105, né? Peraí, deixa eu ver como que estava o slide ali. Eu fiz aqui, slide estava 90 e queria 105. Então, agora é 105 aqui, ó. E aqui estava 90. Por que tá... Deixa eu ver de novo ali. 90, tá. Eu fiz alguma mexida aqui, 90 aqui, ó. Ou o meu slide está errado. Vamos deixar assim, porque às vezes é o meu slide que está errado. E aqui a gente vai colocar 105 agora. Não precisamos atentar esses números ali, porque a questão é o conceito. Beleza, o que esse modelo nos traz? Ele nos traz isso aqui, ó. Olha que legal isso aqui. Eu tenho essa condição quando eu trabalho a curva de vida, quando eu trabalhava com 65 toneladas, a vida dos engates. Aqui, quando eu trabalhava com 80.
E essa daqui, essa nunca existiu. Essa é de 105 que eu estou querendo mudar. Mas olha o que aconteceu com a vida dela. Aqui é tempo de vida, gente. Ó, diminuiu a vida. Então, vai ter impacto na vida. Vai ter impacto na manutenção. Se eu não tomar cuidado, vai ter impacto no meu orçamento e na minha disponibilidade. Né? E qual é o tamanho desse impacto? Né? Vamos outra forma de ver isso antes disso. Ó. Aqui eu tenho... olha o que acontece. Eu tenho aqui vida versus... tonelada transportada. Então, à medida que eu aumento a tonelada, olha a vida caindo. E o meu fator de aceleração, que é isso que eu quero aqui. Qual é o tamanho do impacto? É esse gráfico que mostra. Mas não vamos olhar no gráfico, vamos fazer direto aqui. Né? Quando eu tenho aqui na calculadora, eu coloco aqui fator de aceleração. Eu tinha, então, 90, e agora eu quero 105. 1,29 vezes mais acelerado. 1,29 vezes acelerado. Deixa eu ver os dados aqui, peraí. Não, era 80, desculpa. 80 para 105. 80 para 105, desculpa. 1,58 vezes mais acelerado. Mas o que significa isso na vida do equipamento? Eu posso vir aqui, ó, na vida B10, por exemplo, no item que estava com 80, vida B10. O que é B10? 10% de falha. Qual é o tempo onde eu vou observar 10% de falha? Com 13 mil quilômetros. E quando for 105? Que é o que eu tô olhando isso antes de tomar a decisão, para me planejar. 8 mil. Sabe o que significa isso? E se eu dividir isso daqui por 800, né? Aqui vai dar quase 10 viagens. E se eu dividir o outro ali, né, 8 mil dividido por 800 quilômetros, que é um trecho, e se eu fizer isso aqui nesse que deu 80, né? 13 mil por 80 aqui vai dar 16, quase 16 viagens. Então, 16 para 10, eu vou perder, eu vou ter vagões que vão rodar 6 viagens a menos que antes. Olha só o impacto. Eu tenho 300 vagões por composição. E eu tenho várias composições. Olha o tamanho do problema se eu não analisar e mitigar antes e colocar um plano de ação antes. E exemplos como esse, né, eu quis mostrar, por quê? Muitas empresas tomam essa decisão de aumentar a carga sobre um equipamento sem analisar antes. Isso é muito frequente. Por isso, da importância de profissionais de confiabilidade nesse momento, podendo fazer esse tipo de análise, né, dentro da organização. E, finalizando, é o último, definição de itens sobressalentes que eu falei lá atrás, que também prejudica demais e gera altos estoques e o item que eu preciso às vezes não tem. Então, de novo, o que nós vamos usar? A curva de confiabilidade, mais informações de custos, lucro cessante e riscos associados. E se a gente não tiver lucro cessante, nós vamos trabalhar a base de risco, e se tiver lucro cessante, risco-benefício. Tem várias formas de fazer isso. Eu posso aplicar isso para itens de consumo, que nem esse caso aqui. Posso aplicar outra metodologia para itens de uso intermitente, ou posso usar outra metodologia ainda para quando eu tenho itens que têm slow moving. Muda a técnica, tá? Eu estou usando uma técnica para mostrar quando tem os itens que mais são consumidos, tá? Vamos lá, fazer um exemplo rápido junto aqui para também deixar prático. Nisso aqui eu vou em outro ambiente que está para ser lançado. Esse aqui não está aqui ainda, mas eu tenho aqui para a gente poder fazer junto. Mais algumas semaninhas sobe esse aqui. Aqui, ó. Spare Part Forecast. Vamos brincar aqui com dois exemplos, por causa do tempo também. Eu vou pegar aqui sistemas, porque eu posso trabalhar para sistema não reparável e reparável, o cálculo muda. Então, sistema reparável com base em risco. O que quer dizer isso? Eu não vou levar em consideração o lucro cessante. Aqui eu estou usando a Viable 2 parâmetros com a pós-som, tá? Eu tenho o número de itens operando, 30, vamos botar aqui 40 itens operando. Eu tenho tempo de ressuprimento, 1.440 horas. Eu tenho aqui, a peça custa 13 mil. E a probabilidade dela ser reparada antes do tempo de suprimento 0,9 e maneiras que eu tenho para cobrir 0,9. Eu não vou entrar em detalhe, porque senão a explicação vai crescer muito aqui do tempo, tá? Mas são itens importantes para a tomada de decisão também. Não tão importantes como isso aqui, né? E isso aqui. Mas vamos lá. Olha o que acontece.
Com isso aqui, eu já consigo perceber, eu não tenho ponto ótimo, porque eu não tenho lucro cessante, mas eu consigo ver, olha, se eu tiver 30, eu tenho 40 peças em operação hoje desse item. Se eu tiver 30 em estoque, com aquele comportamento de vida, de beta 1,5 e eta, que é a distribuição de vida que a gente viu lá no primeiro exemplo, eu vou ter uma probabilidade de sucesso de 60%. Eu estou arredondando aqui. Então, de cada 100 vezes que eu for no estoque, 60 vezes eu vou achar a peça. As outras 40 não. Ah, mas eu queria um nível de pelo menos 95% de probabilidade de encontrar a peça. Então, você precisa ter 39 em estoque. Ah, mas vamos fazer o seguinte. Vamos mudar esse beta para 3.2. Claro que a gente não muda o beta de um governador. Eu só quero mostrar para vocês a influência da confiabilidade nessa decisão do sobressalente, e quase ninguém faz isso. A análise sobressalente poucas vezes leva em consideração a vida do item. Olha o que acontece nesse exemplo aqui. Para conseguir os mesmos 95, eu só preciso de 24 agora. Não mais aquele valor que era 30, né, antes. Agora, não era nem 30, quanto que era aqui? Deixa eu ver. Eu esqueci de... Não memorizei aqui. Vamos lá. Para 95%, 42, ó. Agora, com o 3.2, os mesmos 95, ó, tá por aqui, 24. Olha a diferença. Agora vamos brincar com sistemas reparáveis, mas custo-benefício. Eu já tenho um pronto aqui, não preciso mudar esse aqui. Então agora eu vou botar aqui, ó, beta 1,5 e eta, não mexi aqui. Tem uma pergunta a mais aqui. Né? Você consegue comprar mais rápido em emergência? Pô, eu consigo com o meu fornecedor negociar para ele entregar na metade do tempo, se for em emergência. Ou não, você pode botar 1.440 aqui e não mudar nada. Então, vamos ver quanto eu preciso agora. O legal, quando você coloca... opa. E aí eu coloquei aqui uma outra informação importante. O lucro cessante. Cada hora que eu fico sem esse item, eu perco $750 por hora ou reais por hora aqui. Então, vamos ver o que acontece agora. Ele me acha o ponto ótimo. Ele acha o ponto de melhor ressuprimento aqui, de melhor estoque, é 28. Não é nem 95, e nem 90, e nem 80. É 91,31. É o custo-benefício. Né? E se eu botar isso aqui com aquele beta 3.2 que eu tinha falado lá atrás? Ó, já mudou para 18 e agora é 94. Então, ele vai caminhando no novo ponto de mínimo. Legal, não vou estender muito aqui, tem várias coisas que daria para explorar aqui, mas é o recado que dá para aplicar isso. Teve empresas que aplicou esse simples conceito da binomial, da Poisson com Weibull, em alguns casos exponencial, e teve uma redução de 21 milhões base ano de sobressalentes para 9. 21 para 9. Deixa eu voltar lá para a apresentação. E esse era o último exemplo que eu queria mostrar para vocês. E era para motivar. Temos dois gaps. Poucos profissionais e, às vezes, com dificuldade de acesso à ferramenta. Poucos profissionais capacitados e, às vezes, capacitados sem acesso à ferramenta. Mas é importante que esses profissionais tenham ferramentas e sejam capacitados, porque a aplicação dos conceitos da confiabilidade gera resultado. Resultado em mitigação de riscos, redução de custos, otimização da operação e maior aproveitamento dos ativos. Fazer com que esses ativos gerem valor para o negócio, né, de forma com eficiência operacional. Então, esse era o recado que eu queria passar nessa apresentação, e eu quis focar em estudo de casos, para mostrar que não é uma aplicação do outro mundo, mas hoje tem uma resistência muito alta, e principalmente pela falta de conhecimento do que a confiabilidade pode trazer de resultado. Obrigado, Renato. Desculpa se eu estendi um pouquinho aí no tempo.